Parabéns, professor. Eu passo a palavra agora para o doutor Mauro. O Mauro é doutor em Direito pela USP, é ex-conselheiro do CARF, foi nosso colega durante um tempo, é auditor fiscal e hoje está julgando na Delegacia de Julgamento de São Paulo. Boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a Elaine, ao Marcos, componentes aí da mesa, e agradecer o convite que me foi feito. Quando a gente escreve um artigo, é sempre bom debatê-lo, né? Sempre é agradável lembrar daqueles momentos em que você passou escrevendo e debater essa questão. Porque esse artigo ao qual me refiro está publicado na Revista da Receita Federal. Aproveito, mesmo não estando autorizado a tanto, mas vejo como importante convidar todos a enviar artigos e publicar na Revista da Receita Federal, que eu acho que é um instrumento para casa muito importante, né, para a gente ter um meio de divulgação, não só das ideias dos auditores, mas de toda a comunidade, né? Eu começo, antes de ir para o próximo slide, querendo fazer uma diferença entre stock option e plano de stock option. Stock option é uma opção, é um direito, né, de comprar uma ação no futuro por um preço determinado. Um plano de stock options, ele envolve a maneira pela qual a empresa quer lidar com esse direito. Como ela vai passar esse direito aos seus colaboradores ou a terceiros. Então, o stock option é o objeto de um plano de stock options. Por isso que me parece estranho querer atribuir ou a stock options ou ao plano de stock options uma natureza mercantil a priori. A stock option, como objeto, ela não tem natureza jurídica alguma. Se eu disser que a stock option tem natureza mercantil, eu tenho que dizer que um carro tem natureza mercantil. Um carro, ele pode ser objeto da doação. Então, a operação que eu vou fazer com aquele objeto, essa sim vai ter uma natureza jurídica. O negócio jurídico, sim, vai ter a natureza jurídica mercantil ou não. Então, como o carro não pode ter natureza mercantil ou não, e sim a operação que eu faço com ele, se eu fizer uma compra e venda, será mercantil. Posso fazer uma doação, uma dação em pagamento, um comodato. E o mesmo pode se dar com a stock options. A stock option, ela pode ser objeto de uma operação mercantil, mas pode ser objeto de uma operação não mercantil. Primeiro, eu quero deixar eu vou voltar a essa questão, né, mais tarde, mas eu quis primeiro fazer essa separação do objeto com a operação. Quando a gente quer estudar, né, debater sobre contribuições previdenciárias nesses planos de stock options, a primeira coisa que nós temos que ver quando que vai ocorrer a incidência, sendo de maneira bem simplificada, né? Quando esse benefício tiver uma natureza, eu vou ser bem específico aqui, salarial. Estou passando por cima para chegar no ponto. E, entre as várias doutrinas sobre o assunto, eu adotei a do Amaury Mascaro, que se centra em duas questões, na habitualidade e na contraprestatividade. E é na questão da contraprestatividade é que reside toda essa discussão de operação mercantil ou não mercantil. Se for contraprestação pelo trabalho, não é operação mercantil. Se for operação mercantil, se for uma operação que eu possa classificar como mercantil, eu não posso dizer que veio como contraprestação ao trabalho. Esse é o dilema, por isso nós vamos entrar no próximo slide, que é exatamente isso. Essa discussão, ela perpassa por entendermos natureza mercantil e risco. E eu entendo que não são mutuamente correspondentes, como eu encontro em algumas jurisprudências do TST e do Judiciário. Muitas vezes, em algumas emendas,
querendo entender natureza mercantil e risco como coisas mutuamente correspondentes. Ou seja, onde houver natureza mercantil, há risco, e onde houver risco, há natureza mercantil. Isso que seria mutuamente correspondente, e aqui não existe. Né? Risco para todos os participantes. Né? E eu dou até algum exemplo. Eu falo um risco relevante. Né? Risco tem tudo na vida, mas eu digo um risco relevante. Né? Eu disse aí um exemplo para tentar mostrar que essas coisas não são mutuamente correspondentes. Em geral, em regra, na aquisição de um título público, uma das partes tem muito pouco risco, mas é uma operação no mercado. Quando há a doação de um objeto que pode gerar dano ao donatário, não tem essa operação doação não tem natureza mercantil. Mas se eu recebo em doação um aparelho de raio-x, foi o que me veio na cabeça, poderia ser qualquer coisa, e esse aparelho de raio-x, um mês depois, vaza e fere algum paciente, o operário, o médico, o operador, o médico, etc., então, uma operação não mercantil pode ter risco se vier a causar dano, por exemplo. Então, eu quero afastar a ideia de que são coisas mutuamente correspondentes e não são. E eu trouxe como o professor Marcos me mandou os slides, eu repeti aqui, e pretendo voltar nisso daqui, mas eu coloquei porque aqui o professor Marcos colocou algumas características típicas da natureza mercantil num plano de stock options. Né? E aí associou a natureza mercantil ao risco. Né? Deve haver risco no investimento. E eu acabei de dizer para vocês que natureza mercantil pode existir sem risco e risco pode existir sem natureza mercantil. Né? Vamos conversar mais um pouco conforme a gente volta. Então, o Stock Options Plan, né, a natureza mercantil deve ser analisada em relação às operações envolvidas. Se a empresa outorga esse direito de opção de compra dessas ações somente a seus empregados. Quando eu digo outorga, já disse, sem custo algum na opção. É importante a gente separar o momento da opção até o exercício e do exercício para diante. Da opção até o exercício, eu tenho uma relação com a empresa de empregado. Se por acaso eu exercer essa opção, adquiro as ações e permaneço com elas, a partir daí em diante eu sou um acionista. É outra história. Nós estamos falando do primeiro momento, do momento da outorga da opção até o exercício. Essa outorga em geral, gratuita, embora a opção tenha um preço. Minha ação vale hoje R$10. Vou te dar o direito de adquiri-la por 8 daqui a 2 anos. Tá? Você vai adquirir daqui a 2 anos por 8. Trabalha, você é o meu diretor ou meu gerente. Se você for muito competente e a empresa crescer, obviamente que minha ação não valerá 10, valerá 15 no futuro. Então, você vai se sentir motivado a fazer a empresa crescer. Quanto eu te cobro para te passar esse direito? Nada. É gratuito. Essa oferta é feita ao mercado, eu coloco um anúncio dizendo, olha, quem quiser vem aqui na minha empresa, que eu estou outorgando o direito de opção, quem passar aqui e entrar na minha porta. Gratuito, hein? Minha ação vale 10, dou direito para você comprar 8, daqui a 2 anos, gratuito. Nós não vamos encontrar isso. Essa oferta não foi ao mercado. Não é uma operação mercantil. Não só porque não tem custo, como não foi ao mercado. Porque se ele tivesse oferecido ao mercado, seria uma operação mercantil ainda sem custo. Né? Eu resolvi, posso até discutir se essa doação seria natureza mercantil ou não. Mas o fato é que, por que eu outorguei essa stock option ao meu gerente? Porque eu espero dele estar motivado e ele trabalhar nesses 2 anos de modo a fazer a minha empresa crescer. Para mim, começa a ficar muito claro, e as jurisprudências do CAF têm mostrado isso, que pouca dúvida há, em relação à contraprestatividade. Né?
Então, e eu estou tentando mostrar para vocês e tentando formar uma ideia de que não há como, se não for oferecido ao mercado, se esse prospecto que o Marcos falou, não for um prospecto aberto a todo o mercado, não há como eu classificar essa operação de mercantil. O Stock Options Plan não é mercantil. Como eu não posso dizer que um carro tem natureza mercantil? A compra e venda do carro terá. Eu não posso dizer que uma Stock Option tem natureza mercantil. Mas se eu vender essa Stock Option para o mercado, aí ela tem natureza mercantil. Como eu concedo simplesmente aos meus trabalhadores, para ter em contraprestação o trabalho deles motivado durante 2 anos, não consigo enxergar nisso natureza mercantil. Não consigo. Então, esse ponto eu acho importante para afastar essa ideia. Agora, a questão do risco. Da outorga até o exercício, a outorga, a empresa chega para o gerente e fala assim, olha, eu estou te dando aqui esse direito de opção, esse direito de comprar minhas ações daqui a 2 anos por 8. Então, estou te outorgando isso, tá? Então, daqui a 2 anos vai ser o momento do exercício. Então, eu olho o preço de mercado e a ação está valendo 15. Eu vou exercer. Afinal de contas, eu vou adquirir esta ação por 8 e tenho que pagar esses 8. Muito bem. O direito de opção eu recebi gratuitamente, mas agora eu vou adquirir a ação. Este eu vou pagar 8. No segundo seguinte, porque não há nenhum período de carência, e isso o professor Marcos coloca também como uma questão que é interessante, não há carência depois que eu fizer o exercício. No minuto seguinte, obviamente eu vou vender ao mercado. Ou não. Mas daí eu não tenho mais uma relação com a empresa de empregado, eu já serei investidor. Eu tomei uma decisão como investidor, daqui em diante eu quero correr o risco como investidor. Eu poderia ter vendido agora e ganho a diferença de 8 para 15. Mas tomo uma decisão minha, já tenho o meu patrimônio aumentado de 8 para 15, porque eu poderia no segundo seguinte vender, e esse é o aspecto quantitativo do fato gerador, e o aspecto temporal é esse momento do exercício, também isso é uma questão polêmica em alguns acordos, mas eu penso assim. Então, a partir deste momento, eu sou investidor. Então, aí sim há risco, mas da outorga até o exercício. Ou seja, durante o Stock Options Plan, na maioria deles, que não há carência de venda de ação, não há risco. Tá? Então, o risco há do exercício até a venda, mas nessa fase a relação de acionista, como eu disse. Eu disse, só haverá risco no Stock Options Plan se houver prazo mínimo para a venda das ações. O professor Marcos coloca um dos requisitos como sendo esse, para haver risco. E se o preço de exercício estabelecido no momento da outorga for próximo do valor de mercado? Veja bem, se a minha ação valia 10, lá no momento da outorga, e eu falei, você vai ter o direito de comprar essa ação por 10 centavos. Nem se eu colocar... Aí, bom, já chega no dia do exercício, não está valendo mais 10, está valendo 5. Tudo bem. Ainda posso dizer, e eu tenho que esperar 2 anos. Né? Então, me parece que vai ficar muito claro que vai haver esse ganho. O problema neste caso, e aí eu estava discutindo isso lá fora, embora haja um ganho, eu vou ter um problema de saber qual é o aspecto quantitativo. Isso eu não sei resolver ainda. Né? Não sei resolver. Mas não acho que este período de carência na venda das ações tire o caráter contraprestativo e a habitualidade, de forma a tirar a razão para que haja incidência. Eu vou ter um problema para definir o aspecto quantitativo do fato gerador. Mas não afasta, ao meu ver, a incidência. Essa posição que eu chamei, eu usei um rótulo, que depois até me arrependi, mas por enquanto podemos ficar assim, seria uma posição positivista, eu chamei legalista, enfim.
só com uma natureza mercantil estritamente considerada, aquela em que eu oferecia stock options para todo mundo, coisa que não vai acontecer, nenhuma empresa vai oferecer esses stock options, essa outorga a todo o mercado, gratuito, não vai acontecer. Se fosse assim, ela seria mercantil, né? Então, somente se o stock options for oferecido ao mercado em idênticas condições, eu teria uma operação mercantil. Não vamos encontrar isso. Ainda que haja risco pela carência da venda das ações, poderá existir ganho, e aí se eu estiver errado, quem entender um pouquinho mais disso pode me corrigir. Poderá existir ganho no caso de SA fechada. Por quê? Eu recebi esse direito de opção, direito de compra, por 8, para daqui a 2 anos, valia 12, eu exerço, mas não posso vender. Não posso vender. Mas se eu estou numa SA fechada, salvo se eu for corrigido por alguém, eu posso fazer um contrato por venda futura. Eu posso imediatamente dizer, olha, eu tenho esta ação aqui, que eu vou ter o direito de vendê-la daqui a 2 anos, mas ela já é minha, mas eu só tenho o direito de vender daqui a 2 anos, estou vendendo para você. Tá? Eu adquiri por 8, hoje ela vale 12, eu te vendo por 11,50. É quase uma outra stock options que eu posso fazer se eu estiver no SA fechado. Então, mesmo naqueles casos, professor, em que numa SA fechada eu tenha um período de carência para a venda das ações, ainda assim eu poderia ter um caso de não ter risco e ter esse benefício imediato, né? Mas, acho que já me deram a placa aí, eu já concluo. No artigo eu disse o seguinte, eu usei a expressão posição desenvolvimentista, mas não me filio a nenhuma linha, então foi só uma palavra que me veio na cabeça. Por que eu usei essa palavra? Porque ela está focada no direito ao desenvolvimento, né? na ordem econômica que prevê o desenvolvimento nacional na Constituição, e aí, em função disso, eu acho que é interessante, fundado na ordem econômica, criar uma isenção, coisa que não existe hoje. A meu ver, em todos os casos, há uma incidência. Com regras de habilitação que parece que eu usei um pouco aproveitando o ideal americano, né? Então, o preço de exercício mínimo no tempo da concessão próximo do valor de mercado, número máximo de ações a serem exercidas, essas seriam as regras de habilitação numa eventual isenção a ser criada em lei. Seria uma ideia, né? Número mínimo de anos para manter as ações, coincidindo com a ideia do professor Marcos, né? Que adiciona algum risco à operação. Opções, isso eu já vi em casos do CARF. Quando eu estava no CARF, parece que tinha um caso desse. Opções somente de ações da empregadora, da controladora ou da empresa do grupo. Já vi casos de dar opções de uma empresa que nem era do grupo. Não consigo ver como que isso tem a ver com o desenvolvimento, com o crescimento da empresa, já que não tem a ver com o grupo, né? Então, aí estaria fora dessa regra de habilitação, essa proposta aí. E impossibilidade de adquirir ações de um SOP nos anos que vender. Então, se eu exerci e vendi nesse ano, eu não posso adquirir novas ações, para afastar a habitualidade, etc. O artigo, eu deixo a referência aí. Então, o professor e a todos aí, são essas as considerações que fiz, né? Todas elas estão nesse artigo, e espero ter contribuído aí, pedindo as vênias nas eventuais discordâncias ao professor. Muito obrigado. Parabéns, doutor Mauro. Eu passo a palavra